Olá a todos! Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, Instruções dos Espíritos. O dever. Item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laureal da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Mensagem enviada por Lázaro, lá em Paris, em 1863. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos para mais Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o 17º capítulo, Sede Perfeitos, hoje com o item 7, o dever. E é a partir deste item que temos as orientações de irmãos maiores. E assim Lázaro inicia sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões.
Já sabemos que nós, espíritos encarnados, ainda em processo de desenvolvimento, possuímos dificuldades para cumprir os nossos deveres em relação aos sentimentos, devido às imperfeições que nos impele aos interesses do mundo, às paixões, ao egoísmo, ao orgulho, a tudo que nos direciona aos interesses materiais. E para alcançarmos a evolução, necessitamos nos movimentar internamente. Agir numa luta que é interna, sob o aguilhão da consciência, que nos adverte e nos sustenta. E é através dessa luta que nós, espíritos encarnados, fazemos a nossa transformação moral. Devemos lembrar que sofremos influências externas, terrenas e espirituais. Mas a luta entre o dever moral e as tentações que trazemos dentro de nós, pelas nossas imperfeições, é uma batalha solitária, individual, onde será o livre-arbítrio a nos conduzir pelas nossas escolhas diárias. Por isso que incessantemente falamos da construção diária. Daí a necessidade de nos conhecer mais e mais, e o melhor possível, para vencermos a nós mesmos no cumprimento de todos os nossos deveres. E Lázaro escreve que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. E nessas palavras entendemos que o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem, ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém, e fazer aos outros o que desejamos que nos façam. E isso cabe também às comunidades, às nações, nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano. Por isso, Lázaro relembra que todos nós, comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelos nossos motivos, ou seja, pelos males causados a nós e aos outros, nos efeitos das más ações, no direcionamento do nosso livre-arbítrio, e assim acionando a lei de causa e efeito. Quando o dever moral imperar nas relações humanas, as dores da evolução, as dores da educação, as dores reparadoras, desaparecerão, porque não serão mais necessárias. E o dever é um resumo prático dos nossos esforços, os esforços dos estudos, das reflexões, das análises, das conclusões sobre o quê? Sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos. Porque tudo isso nos fortalece e nos estimula a ver nas circunstâncias ou nas situações se é o momento de ceder ou lutar, mas sempre resistindo às más tentações, que nos são próprias, devidas às inclinações ao mundo material. E quem cumpre com o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a nós mesmos. E a um tempo só, somos juízes e escravos da nossa própria causa. Porque o dever é um conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual nós devemos nos conduzir nas relações com os nossos semelhantes e com o universo inteiro. E será
no cumprimento de deveres que nós, quase sempre, devemos refletir na prática da renúncia, no desprendimento aos desejos da matéria, na disciplina diária e em muitas outras virtudes que nos levam a perseverar na intenção de ser uma pessoa do bem. E se espírita, um bom espírita. Assim, devemos esforçar para amar o dever em qualquer forma que se apresente. Não importa como o dever venha, devemos amá-lo, porque o dever transmite a força necessária à tarefa de fazer o nosso desenvolvimento espiritual, pela própria razão da vivência em um mundo de expiações e de provas. Para os mundos em que vivemos, porque somos espíritos imperfeitos e rebeldes. Amar os nossos deveres é abrir portas para os céus. É permitir que as leis divinas nos alcancem e nos conduzam. Porque o dever se engrandece, se esplende, sob uma forma sempre mais elevada, e em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela reflete as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos olhos. Porque o amor divino nos habita. E somente pelo esforço em viver no bem é que seremos capazes de, mais do que ver, de enxergar a nossa grandeza. Que as bênçãos refazedoras nos alcance e nos conduza a mais uma bela reflexão. E também a vivência no amor do Mestre Jesus. Que assim seja.